Olá, seja bem-vinda ou bem-vindo. Eu sou Bruna Spijark, professora e designer de crochê do time de artesãos da Círculo. E nesta videoaula eu trago passo a passo de uma gola de crochê para o friozinho que está por vir. A gola foi confeccionada com o fio Classic Pull Max, que proporciona um efeito volumoso. E para tecê-la é necessário aí que se tenha um pouquinho mais de habilidade com a técnica, porque o seu nível de dificuldade é intermediário. Agora confira a lista de materiais e o passo a passo dessa peça. Para fazer a peça, você vai precisar de 2 novelos do fio Classic Pull Max na cor 5373, agulha para crochê número 8 mm, agulha para crochê número 5 mm, tesoura e fita métrica. A peça ensinada mede aproximadamente 30 por 40 centímetros. Para tecer em diferentes tamanhos, siga as orientações da videoaula. Para iniciar a gola, é necessário que você teça um número de correntinhas sendo múltiplos de 4 para que deem certo as próximas carreiras. Bom, eu vou tecer o total de 80 correntinhas, que mede aproximadamente aí 40 centímetros de ponta a ponta, sendo a gola um trabalho de maneira circular. Bom, então agora, para iniciar, eu vou fazer aqui o nozinho do crochê que não conta como correntinha, e vejam só que eu deixo um fiozinho de início um pouquinho maior do que o habitual, então ele mede cerca de aproximadamente 10 centímetros. Feito isso, vou tecer então 80 correntinhas, que são múltiplos de 4. Finalizadas as 80 correntinhas, agora vamos distribuir um pontinho alto para cada correntinha de base, totalizando 80 pontos altos. Então, eu vou tecer mais 2 correntinhas, vou dar a laçada e vou inserir na 4ª correntinha de base. E faço aqui o segundo ponto alto, porque essas 3 correntinhas já contam como sendo o primeiro ponto. E agora, eu vou tecer um pontinho alto para cada correntinha de base. Finalizada a carreira de pontos altos, agora chegou o momento de fazer a junção dessas 2 pontinhas aqui, a do início e a do término da carreira, para que nós possamos tecer as próximas carreiras de maneira circular. Bom, o primeiro passo é certificar de que esse cordão aqui de ponto alto não esteja torcido. Agora, para fazer a junção é muito simples, eu vou inserir pegando na 3ª correntinha do primeiro ponto, e faço aqui ponto baixíssimo, puxo para que o fiozinho não escape. Agora, nessa parte aqui de baixo, eu vou pegar esse fiozinho do início e vou passar a agulha inserindo aqui dentro desta primeira correntinha do ponto alto. Puxo e o nozinho nós vamos fazer dessa forma. Dou a laçada, puxo tudo uma vez, insiro a agulha novamente dentro da argola e puxo novamente. Feito o nozinho, nós temos a junção das 2 pontas para trabalhar de maneira circular. Agora, para a segunda carreira, nós vamos distribuir 3 pontos baixos e 1 ponto pipoca composto por 5 pontos altos. Para iniciar, eu vou fazer uma correntinha, vou inserir dentro do mesmo pontinho em que eu fiz a corrente e faço aqui o primeiro ponto baixo. Então, temos o primeiro. Para o ponto seguinte, faço o segundo, para o ponto ao lado, o terceiro. Feito 3 pontinhos baixos, agora eu dou a laçada, insiro pegando no próximo pontinho alto e faço 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Feito 5 pontinhos altos, eu viro o trabalho, insiro pegando o primeiro pontinho alto e faço ponto baixíssimo. Agora, insiro no pontinho ao lado e faço o primeiro pontinho baixo, para o ponto seguinte o segundo, para o ponto ao lado o terceiro. Novamente, dou a laçada, no ponto seguinte teço o pontinho pipoca composto por 5 pontos altos.
Feito os 5 pontos, viro o trabalho, insiro no primeiro pontinho alto, faço ponto baixíssimo e volto inserindo no ponto seguinte e faço um ponto baixo, para o ponto seguinte um ponto baixo e para o ponto ao lado um ponto baixo. Então, nós vamos distribuir 3 pontos baixos e um ponto pipoca composto por 5 pontos altos. Para finalizar a carreira, vejam só que sobrou um pontinho alto de base, então eu teço aqui o pontinho pipoca, sendo 5 pontos dentro de um único ponto. Feito os 5 pontinhos, eu viro o trabalho, insiro pegando lá no primeiro, faço ponto baixíssimo e para encerrar a carreira, insiro pegando no pontinho baixo e faço ponto baixíssimo. Aqui nós temos então a segunda carreira finalizada. Vamos para a terceira. Para a terceira, vamos distribuir um pontinho alto para cada ponto. Então, nós temos que ter no total 80 pontos altos. Eu vou fazer aqui 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto. Para o segundo pontinho baixo de base, faço o segundo ponto e aqui o terceiro ponto. Então, para cada pontinho baixo de base, fiz um pontinho alto. Agora, para o ponto pipoca, é super importante que você dê a laçada, insira pegando no pontinho número 3 do ponto pipoca, passe a agulha por trás e faça o pontinho alto, dessa forma. E agora, eu volto tecendo um pontinho alto para cada ponto baixo de base. Novamente, dou a laçada, insiro a agulha pegando no terceiro ponto, passo lá por trás, puxo e faço aqui ponto alto. E teço um pontinho alto para cada ponto baixo de base. Nós vamos tecer dessa forma até completar a terceira carreira. Para finalizar a terceira carreira, insiro pegando na terceira correntinha, faço ponto baixíssimo. Agora, para a quarta carreira, vamos tecer apenas um ponto alto para cada ponto de base. Então, subo 3 correntinhas para fazer o primeiro ponto e teço um pontinho alto para cada ponto de base. Para finalizar a quarta carreira, insiro pegando na terceira correntinha e faço ponto baixíssimo. Agora, vamos para a quinta carreira. Para a quinta carreira, nós vamos distribuir um pontinho baixo para cada ponto, mas empurrando o pontinho de base para trás. Faço, então, uma correntinha para iniciar, passo a agulha empurrando o pontinho de base para trás, busco o fiozinho e aqui eu faço ponto baixo. Vamos para o próximo. Empurro o pontinho para trás, busco o fiozinho e faço ponto baixo. Empurro o pontinho para trás, busco o fio e faço ponto baixo. Então, nós vamos tecer dessa forma, totalizando 80 pontos. E vejam só que o efeito que nós vamos ter a peça é essa linha aqui projetada para frente. Então, eu vou tecer dessa forma até completar a carreira. Para finalizar a quinta carreira, eu insiro pegando lá no primeiro ponto baixo e faço ponto baixíssimo. Bom, aqui nós temos as 5 carreiras que pertencem a uma sequência de pontos. Vejam que para a primeira carreira nós tecemos ponto alto, para a segunda carreira nós alternamos 3 pontos baixos e um ponto pipoca composto por 5 pontos altos. Para a terceira e a quarta carreira, nós tecemos um ponto alto para cada ponto de base, sendo que para a terceira carreira nós pegamos o pontinho alto, inserindo no terceiro ponto do conjunto de 5 pontos do ponto pipoca, e para a quinta carreira nós tecemos o pontinho baixo em relevo. Bom, você vai reproduzir
essa mesma sequência de carreiras até atingir a altura que deseja. Quanto mais sequência de 5 carreiras você tecer, mais alta vai ficar a sua gola e mais volumosa. Então, respeitando essa sequência de pontos, eu vou tecer agora a primeira carreira, que são pontos altos. Então, começo com 3 correntinhas, dou a laçada e vejam que eu tenho que inserir empurrando esses pontinhos baixos para frente e faço um ponto alto para cada ponto de base. Para finalizar a primeira carreira dessa sequência de 5 carreiras, eu vou inserir na terceira correntinha e vou fazer ponto baixíssimo. Bom, como nós vamos trabalhar com uma repetição de carreiras, a próxima vai ser a segunda, em que eu vou distribuir 3 pontinhos baixos e um ponto pipoca com 5 pontos altos. Então, nós vamos copiar essa mesma sequência de carreiras para as próximas e o número de carreiras que você vai tecer, ou melhor, de sequência de carreiras, vai depender da altura que você deseja para a gola. Então, agora eu vou fazer essa repetição até atingir a altura desejada. Então, para a gola, eu optei por tecer 4 sequências de 5 carreiras, com exceção da última, porque a última carreira nós vamos tecer ponto caranguejo como forma de finalização, mas 4 sequências de 5 carreiras resultam aí em aproximadamente 30 centímetros de altura. Para fazer a última carreira, nós vamos tecer o pontinho caranguejo da seguinte forma. Vejam só que eu estou pegando no pontinho alto, nós temos a primeira carreira de ponto alto, logo abaixo a de pontinho pipoca e ponto baixo. Então, fiz a primeira, na segunda é que eu vou utilizar como base para o ponto caranguejo, substituindo este pontinho baixo aqui em relevo. Então, para iniciar, eu vou tecer aqui 2 correntinhas. Vou inserir pegando no pontinho de base atrás e faço ponto baixo. Então, o ponto caranguejo nada mais é que o pontinho baixo caminhando para trás. Eu vou tecer aqui um ponto caranguejo para cada ponto de base até completar toda a carreira. Para finalizar a carreira de ponto caranguejo, insiro pegando na segunda correntinha que eu fiz lá no início, passo o fio, corto e faço aqui o arremate. Pronto. Agora vamos fazer o mesmo acabamento de ponto caranguejo aqui nesta parte onde nós tecemos as correntinhas do início da gola. Para fazer a carreira de ponto caranguejo nessa parte inferior da gola, em que nós tecemos as correntinhas para dar início à peça, é muito simples. Eu insiro a agulha pegando em quaisquer pontinhos, passo o fio e faço aqui 2 nozinhos bem firmes. Então, 1 e 2. Feito 2 nozinhos, eu vou inserir a agulha, vou fazer 2 correntinhas e vou tecer para cada corrente de base um ponto caranguejo. Para finalizar a carreira, insiro pegando na segunda correntinha, puxo o fio, venho com a tesoura, corto e arremato. Prontinho! Agora, para finalizar a peça, é só esconder esses fiozinhos aqui do arremate pela parte avesso da peça por entre os pontos. Então, com uma agulha de numeração menor, no caso estou utilizando a número 5, eu passo a agulha pelo lado avesso da peça por entre os pontos e puxo o fiozinho até escondê-lo completamente. E aqui nós temos a peça finalizada.
Linda essa gola, não é mesmo? Deixe aqui nos comentários o que achou e com qual cor você irá tecê-la. Assim que finalizar a sua gola, publique em suas redes sociais e marque #SempreCírculo. Um beijo e até a próxima!